a visita a Vila do Conde. Uma primeira parte em que o Benfica acabou com os números avassaladores. O Benfica, por exemplo, fez os primeiros 12 remates do jogo, isto é, até ao minuto 16, que foi quando o Benfica marcou o primeiro gol por parte de Leandro Barreiro, já tinha feito 12 remates. O gol do Leandro Barreiro foi ao 12º remate. Aliás, foi ao nono remate, assim é que é. 9 remates nos primeiros 16 minutos. Depois, daí para a frente, ainda fez mais 3, antes do Rio Ave rematar a primeira vez. O Rio Ave, na primeira parte, fez 3 remates. Foram todos ali entre os minutos 40 e 41, foram todos consecutivos, porque a primeira parte foi claramente dominada pelo Benfica, que, pela primeira vez, nos tempos mais recentes, fez jogar uma equipa com componente ofensiva elevada, metendo muita gente no último terço. Aliás, foi uma espécie de evolução daquilo que a equipa já tinha feito no Estádio do Dragão contra o Futebol Clube do Porto na Taça de Portugal, contra um adversário mais fraco, e por isso mesmo, como o adversário hoje era mais fraco, o Benfica conseguiu marcar um domínio total sobre a partida no início. O Benfica, que durante muito tempo andou a jogar, este Benfica do José Mourinho, com uma frente, o chamada equipa dos 5 médios, porque jogava muitas vezes com Barrenechea e Richard Rios numa zona central, metia Orsnes e Sudakov a partir das faixas e Leandro Barreiro como 10. Ora, desta vez entrou com 2 extremos, Sheldrup na esquerda, Prestiani na direita, meteu Sudakov a jogar próximo do ponta de lança de Pavlidis, na posição 10, e porque não havia nem Barrenechea nem Richard Rios, acabou por baixar 2 dos elementos que geralmente tinha naquela zona mais próxima do ponta de lança, que foram Orsnes e Leandro Barreiro. Ora, isto permitiu que a equipa tivesse uma tração mais à frente, tinha mais gente na sua zona ofensiva, e tendo mais gente à frente, acabava por dificultar muito, por exemplo, as saídas de bola da equipa do Rio Ave. O Benfica organizou-se no seu sistema habitual, o sistema foi o mesmo, não mudou, foi igual, só que meteu unidades muito mais atacantes dentro desse sistema, e isso permitiu-lhe criar as tais dificuldades ao adversário. No momento defensivo, por exemplo, o Benfica defendia sempre com encaixes muito individuais na frente. O Sheldrup, que era o extremo esquerdo, encaixava no ala direito do Rio Ave. O Rio Ave apareceu no seu habitual 3-4-3, a defender depois em 5-4-1, quando não tinha a bola, mas no momento em que o Benfica tinha que contrariar a saída de bola do adversário, o Sheldrup encaixava no João Tomé, o Prestiani encaixava no central esquerdo. Portanto, era diferente o encaixe do Benfica à direita e à esquerda. Porquê? Porque não queria deixar o André Luiz solto para os centrais. Portanto, como o Rio Ave metia 3 homens na frente e o Benfica só tinha 2 centrais, tinha que encostar um lateral num dos 3 homens da frente. E foi isso que o Benfica conseguiu a partir do momento em que estava a bloquear a saída de bola do Rio Ave. Isto é, Sheldrup, extremo esquerdo, encaixava no ala direito, no João Tomé, mas depois do outro lado, Prestiani, o extremo direito, encaixava no central esquerdo, que era o Nelson Naba. O que fazia com que o ala esquerdo, que era o Atanásio, fosse defendido pelo Dedic, mas que o ala direito já estava defendido por um homem da frente, pelo que, assim sendo, o Dal podia encaixar no André Luiz, o tal avançado direito da equipa do Rio Ave. Depois, Sudakov e Pavlidis encaixavam em Brabec e em Petrasso, e dava-se ali o encaixe também dos 2 médios, Leandro Barreiro e Orsnes, em Aguilera e Mutoy. Muito importante a ação defensiva do Leandro Barreiro na primeira parte do jogo, pela forma como impedia que a Aguilera carburasse jogo e levasse o jogo para a frente, impediu muitas vezes, inclusive, de se virar com a bola, sempre que ele recebia a bola de costas para o seu ataque. E isto fazia com que muitas vezes o Rio Ave não conseguisse sequer trocar 2, 3 passos e não conseguisse sequer sair da sua zona mais próxima da sua área. Depois, com bola, o Benfica criava problemas que o Rio Ave não era capaz de solucionar, porque tinha jogadores fortes no drible, tinha jogadores fortes na busca da bola nas entrelinhas, na abertura de linhas de passe nesse último terço, e isto deu, de facto,
uma primeira parte do jogo, uns primeiros 25 minutos, que foi quando chegou o 2-0, num autogol infeliz do Notói, 25 minutos de superioridade clara da equipa do Benfica. Só para que se veja, o Benfica aos 7 minutos, é verdade que na sequência de um erro de Nelson Naba, e muitas vezes os alívios do Rio Ave nem saíam quase da sua área. Os jogadores do Rio Ave parecia que não eram sequer capazes de aliviar a bola, tantas eram as unidades que o Benfica tinha no seu último terço ofensivo. Um alívio do Nelson Naba e foi parar aos pés do Pavlidis, que chutou para a primeira oportunidade de golo do jogo. Foi o Abe que cortou na altura em cima da linha. Depois, ao minuto 11, um cruzamento de Samuel Dal do lado esquerdo, levou Deditos a chutar. O remate não foi muito feliz, mas foi mais uma vez Abe quem cortou quando a bola parecia poder ir para a baliza. Ao minuto 12, no canto, Tomás Araújo, a seguir um canto de Sudakov, apareceu solto, e aqui também outro problema do Rio Ave foi a defesa das bolas paradas. Aqui, Tomás Araújo, solto de cabeça na área, cabeceou ao lado. Aos 15, mais uma vez, é Prestiani quem ganha a bola na área, e isto permite, ou na direita, perdão, isto permite um remate de Sheldrup que é desviado ainda pelo guarda-redes, pelo Mista, contra o poste, e depois Petrasso corta mesmo em cima da linha. Ficaram mesmo dúvidas se a bola poderia ou não ter ultrapassado a linha, só que depois, na sequência do canto que veio a seguir, então aí veio mesmo o golo. Primeiro um alívio, depois novo cruzamento de Sudakov e a cabeça, desta vez, do Leandro Barreiros, solto a fazer 1-0. O 2-0 veio pouco depois, numa jogada em que Dedic cortava para dentro, ia tentar jogar com Pavlidis, fez num passe, só que Ntoy antecipou-se, cortou a bola e meteu-a dentro da baliza do César Inista. Foi uma entrada, de facto, fulgurante da equipa do Benfica, dificuldades para o Rio Ave. O Rio Ave só sacudiu a pressão próximo do intervalo, tem ali aqueles 3 remates, todos entre o minuto 40 e o minuto 41, um deles, um remate fora da área do Ntoy, ainda raspou no poste direito da baliza do Trubin. Podia aí, eventualmente, o Rio Ave ter conseguido equilibrar o jogo, mas os números ao intervalo eram avassaladores. Só para que se veja, o Benfica tinha 70% de posse de bola, mas tinha 91% de posse no último terço. Isto é, sempre que a bola esteve no último terço, dos dois lados, 91% do tempo foi no lado da baliza do César Emista, e só 9% é que foram do lado da baliza do Anatoly Trubin. Superioridade também ao intervalo em ações na área, 27 para o Benfica, 2 apenas para o Rio Ave. Um Benfica que na primeira parte teve um enorme acerto no passe, e do lado do Rio Ave havia jogadores que nem tinham aparecido. Por exemplo, o Clayton só tinha tido 8 ações no jogo até ao intervalo. Ora, para que se veja do outro lado, Sheldrup, por exemplo, tinha 8 ações dentro da área do Rio Ave. Depois, ao intervalo, veio de facto um Benfica mais interessado em gerir, tanto que a segunda parte já não é tão interessante desse ponto de vista. Já não há tantas oportunidades claras de golo. Há um remate na segunda parte, um remate de Sudakov de fora da área, arrasar o poste ao minuto 67. Há um golo anulado ao Rio Ave ao minuto 69, por um fora de jogo de 7 centímetros apenas do Clayton, num lance em que um dos poucos lances em que o Aguilera conseguiu conduzir a bola para dentro do meio-campo adversário, falhou ali então o bloqueio do Leandro Barreiro, mas de pouco serviu, até inclusive ao Rio Ave, a alteração tática que foi feita pelo Sivaidopoulos a partir do minuto 72, quando trocou o 3-4-3 por um 4-2-3-1. Aí já era o Rio Ave quem tinha mais bola, estava a jogar então com o Papa Canelos como extremo direito, saiu o André Luiz, passou completamente ao lado do jogo, totalmente anulado pelo Samuel Dal, que para mim, deixem-me dizer, foi o melhor jogador em campo hoje, com o Olinho, o Ole Pullman a jogar como 10 nas costas do ponta de lança do Clayton, e o Spikic, depois substituído pelo Bezerra, como extremo esquerdo, com uma dupla de médios, então aí Nikic, Sharia Aguilera, e dessa vez com Nelson Abe, que tinha sido central esquerdo no início, a aparecer como lateral esquerdo numa linha de quatro atrás. Os números finais refletem na mesma superioridade clara do Benfica, mas mais atenuada. Lá está o Benfica, que tinha acabado a primeira parte com 70% de posse de bola, acabou a segunda, acabou o jogo, assim é que é,
com 62, se tinha 91% de posse no último terço, acabou com 83%, o que ainda assim é um número extraordinário, muito alto. 48 ações na área contra 7 e 24 remates contra 7 também, sendo que em remates enquadrados o Benfica também ficou na frente 8-1. E um índice de golos esperados também claramente superior, 2,46 para o Benfica, 0,19 apenas para o Rio Ave, sendo que houve uma superioridade evidente também do Benfica no aspecto dos duelos. E atenção, aqui quando vos falo em duelos, não estou a falar só de bolas divididas. Por exemplo, um drible é um duelo. E o Benfica conseguiu ganhar muitos duelos ofensivos também. Foi isso que se viu. O Benfica acabou com 58 duelos ganhos contra 40 da equipa do Rio Ave. Estabeleceu o Benfica um novo recorde do seu coletivo em termos de ações defensivas no meio-campo adversário. Foram 24. O máximo que a equipa tinha até aqui na Liga eram apenas 21. Apenas, não é mau. 21, mas desta vez conseguiram 24, e com uma série de jogadores a sobressaírem. Eu começo por, aliás, já o fiz no início, por destacar os três homens de apoio direto ao ponta de lança. Prestiani, muito bem no jogo, ganhou 10 duelos em 11, e isto é absolutamente notável para um jogador ofensivo. Acertou todos os dribles que tentou, 4 dribles conseguidos em 4 tentados. Sheldrup muito ativo, sobretudo na primeira parte, depois foi perdendo algum gás, ele tem sido pouco utilizado, mas já tinha dito aqui algumas vezes que o Sheldrup era um jogador que esta equipa do Benfica gritava por ele, pela sua capacidade de desbobinar futebol mais enleante. Não é o tipo de jogador que tenha sido predileto de José Mourinho nas últimas semanas. Ele claramente lhe preferia ter um jogador mais direto, como é o Sidney Lopes Cabral, mas eu acho que Sheldrup permite um jogar diferente ao Benfica, permite um jogar mais enleante. E atenção, hoje foi um jogo em que Pavlidis se destacou muito pela forma associativa como apareceu, mas pouco pela forma como atacou a baliza adversária. E Sudakov a jogar, e Mourinho disse no final na flash, e eu concordo, que ele já tem aparecido por ali muitas vezes, mesmo quando joga a partir do corredor esquerdo. A grande diferença entre ter Sudakov no corredor esquerdo ou ter Sudakov no corredor central é no plano defensivo, porque se Sudakov está no corredor esquerdo, tem que correr atrás do lateral contrário. Se Sudakov está no corredor central, pode fazer ali uma marcação apenas posicional, sem ter que fazer grandes cavalgadas para trás. E isso não é de todo aquilo que ele precisa de fazer. Sudakov acabou com 4 passos para finalização, Prestiani com 3, e depois também um destaque para os dois médios, pela forma como impediram os médios do Rio Ave de jogar, sobretudo Barreiro com a Aguilera. Enfim, Orsnes mais regular, não tão brilhante, mas muito bom o jogo do Samuel Dal. Samuel Dal ganhou 12 duelos em 16, e então com o André Luiz ganhou 8 duelos em 9. Isto é notável, quando pela frente estava um jogador de quem se falou tanto que podia vir a ser, inclusive, reforço do Benfica. Do lado do Rio Ave, não houve muita gente que pudesse destacar-se, ainda assim, positiva a atuação do João Tomé na lateral direita, positiva a atuação do Nelson Naba. Os centrais não foram maus, acabaram por não estar mal. Os dois médios foram engolidos pelos médios do Benfica, e então no ataque pouca gente se viu. Cleiton pouco em jogo, André Luiz desastrado, Spikic ainda assim o mais forte dos três da frente, mas foi uma vitória clara e indiscutível da equipa do Benfica, que, enfim, não tem mostrado sempre esta cara, não só pela coordenação da sua pressão no meio-campo adversário, como, sobretudo, pela capacidade que mostrou hoje de ligar no meio-campo adversário. Deixem-me olhar para os vossos comentários, se é que temos aqui. Eu agora estava a tentar ir com isto para cima, mas não está fácil. Portanto, admito que possa vir a perder alguns. Diz aqui o Josias Martins Cardoso: boa noite. Se o Benfica começar a fazer primeiras partes como a de hoje, a segunda volta promete não ser tão penosa. E pergunta-me ainda se o Dal perdeu algum duelo. Bom, é como disse há bocadinho, o Dal perdeu 4 duelos, perdeu um defensivo com o André Luiz, e perdeu depois 3, ou melhor, 2 ofensivos, um com o Nelson Abbey, um com o João Tomé,
e aqui só tenho de facto 3, portanto, terá perdido 3, faltará aqui ainda, eventualmente, algum nesta contabilização, porque tenho a conta final. O outro é uma falta que fez e conta como um duelo perdido. Portanto, foi assim. Bom, muito obrigado por terem estado aqui no Futebol de Verdade Flash deste Rio Ave 0, Benfica 2. Amanhã não há Futebol de Verdade Flash, não só por ser dia de noite eleitoral, mas porque o jogo de amanhã, o Vitória Sport Clube, Futebol Clube do Porto, é o jogo da semana no meu Substack e por isso mesmo vai ter a crónica analítica e, havendo crónica analítica por escrito, não há Futebol de Verdade Flash em vídeo. Muito obrigado e até à próxima.